Um bom dia a todos. Hoje estudaremos dentro da maravilhosa Palavra de Deus um assunto de uma certa forma mal compreendido pela maior parte da humanidade. Estudaremos sobre a condição do homem na morte, ou seja, a imortalidade da alma. Sim, pois alguns entendem que ao morrer o bom vai para o céu, o mal para o inferno. Uns ainda vão para o purgatório para depois purificar os pecados e ir para o céu. Outros ainda dizem, quando o irmão morreu, partiu daqui, já está na glória. Outros ainda dizem que uns vão para uma dimensão destinada a espíritos de luz. Como realmente sabermos para onde vai o homem após a morte? Para que eu possa entender este assunto de vida após a morte, é preciso eu compreender e é preciso você compreender como o homem foi formado. E a isto eu tenho que recorrer ao verdadeiro manual do cristão, que é a Bíblia Sagrada. Em Gênesis 2,7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Entendemos o que a Bíblia falou. Deus não usou 3, 4 elementos, ou seja, ingredientes para formar o homem. Usou apenas 2. Pó da terra e fôlego de vida. A junção desses 2 elementos resultou num homem completo, na sua própria dimensão, ou seja, uma alma vivente. Logo o homem passou a ser, e não a ter uma alma, uma entidade que sai de dentro dele e se desprende para algum lugar após a morte. O homem passou a ser uma alma vivente, porque o homem é indivisível. E a palavra de Deus diz que a alma do homem ela é imortal. Ezequiel 18,4 nos diz, nos afirma essa verdade. Diz assim, Ezequiel 18,4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, como podemos ver, a alma ela não é imortal, como alguns acreditam. A alma ela é mortal, porque a alma é eu, é você. A alma significa ser vivente, pode ser até o animal que nós criamos em casa. A alma é pessoas. A alma tem vários significados, mas não como uma entidade étera, volátil, que parte para algum lugar. A crença de que o homem tem isso, uma entidade que sai de dentro e voa para um determinado lugar, teve sua fundamentação no paganismo. Ou seja, Platão, nós todos já vimos falar sobre Platão, ele influenciou todo o mundo, tanto ocidental como oriental, de que o homem tinha justamente algo que sobrevivia à matéria. Mas dentro das Escrituras Sagradas, a palavra de Deus não forma isso, não diz isso. Diz apenas que o homem foi formado do pó da terra e, como consequência dessa adição, passou a se tornar uma alma vivente. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Se você desenhar um triângulo em um quadro e apagar um dos seus lados, ali não é mais um triângulo. Ali já passa a ser uma coisa que você não entende. Se você desmonta um banco de madeira, com certeza vai ficar pregos para um lado e madeira para o outro. E o banco, cadê? Simplesmente o banco desapareceu, porque a alma é indivisível. A alma é o ser humano completo, na sua própria dimensão, capacidade para amar, viver, levar o Evangelho às pessoas que necessitam. Esta é uma alma vivente. De maneira nenhuma é algo que sai por aí assustando as pessoas. Mas por que sobreveio à morte? Se a alma é imortal, por que sobreveio à morte? Em Gênesis 2:17, a palavra nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Diz assim: Então, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Um dia, irmãos, Deus colocou um casal, como sabemos, num jardim feliz, num paraíso. Deu-lhe todas as orientações necessárias para que aquele casal fizesse somente a sua vontade. Ali era um teste à lealdade. Enquanto eles fossem fiéis a Deus, teriam a liberdade, ou seja, a imortalidade condicional.
a partir do momento em que eles desobedecessem a Deus, teriam a mortalidade, passariam a tornar-se sujeito à morte. Tanto a morte natural, como se não obedecesse a Deus, ou obedecer, se não andarmos em novidade de espírito buscando a Deus a cada dia, poderíamos também ter a morte espiritual. Portanto, quando Deus colocou aquele casal, deu orientações necessárias para que andassem de acordo com o seu querer, com a sua vontade. Mas aquele casal, simplesmente, nós sabemos a história. Eles cederam às ludibriações do inimigo. E o que aconteceu? O homem passou a morrer. O homem sujeito à morte. Cumpriu-se o que está escrito em Romanos 6:23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem passou a tornar-se, como já foi falado, sujeito à morte. Hoje a natureza, hoje as pessoas nascem, envelhecem, às vezes envelhecem, né? Muitas vezes não envelhecem, mas até morrem. Ou seja, não só envelhecem, mas morrem de idades tenras. E o que acontece aí? Passou a natureza também a sofrer isso. Nós sabemos que até a natureza hoje ela perece, até uma árvore morre, os animais morrem, porque tudo isso foi consequência do pecado. Mas o verso termina dizendo que o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, apesar da morte, do homem tornar-se mortal, a Bíblia diz que temos a vida, a imortalidade, mas a imortalidade só é condicionada à obediência. A imortalidade só vem única e exclusivamente através de Cristo Jesus. Agora nós iremos ver como estão os mortos, qual a condição dos mortos. Às vezes, as pessoas, como acabamos de falar, as pessoas dizem que os mortos, a pessoa quando morre, ela vai para um determinado lugar. Mas a palavra de Deus diz que a pessoa quando morre, ela está dormindo. A pessoa está dormindo. Eclesiastes 9, verso 5, ela nos diz o seguinte. Eclesiastes 9, verso 5. Porque os mortos sabem que hão de morrer, mas os vivos não sabem coisa alguma. Porque a morte realmente ela é um sono. Quando a pessoa desce ao pó, como já foi falado, ela dorme. Muitos servos de Deus morreram há 100, 200 anos, outros até mais. Quando Jesus vier, eles ressuscitarão para a vida. Mas o que acontece aí? Para eles foi como que aquilo fosse um breve momento. Então é importante entendermos que a condição do homem na morte é um sono, ou seja, a morte é a cessação da vida até a vinda de Jesus. Mas quando então obteremos a imortalidade? Quando então seremos imortais? Lá em 1 Coríntios 6,14, a palavra de Deus nos diz o seguinte, 1 Coríntios 6,14. Diz assim: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Portanto, é importante entendermos que o homem, a pessoa que está dormindo no pó, ele só irá, se ele for firme nos caminhos de Deus e descer ao pó como verdadeiro santo de Deus, ele só irá ressuscitar, ter a imortalidade quando Jesus vier, pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo. 1 Tessalonicenses diz que quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então todos aqueles que morreram na esperança da bendita salvação, estes terão a imortalidade. Aí nunca mais morrerão, ou seja, nunca mais sentirão qualquer tipo de dor, qualquer tipo de amargura, qualquer tipo de infelicidade, porque Jesus estará sempre com eles. Jesus será o seu Deus, tirará todas as lágrimas. O Apocalipse 21:4 termina dizendo o seguinte, ou seja, nos diz uma palavra de conforto muito grande a respeito de como serão as coisas. Diz assim, eles enxugarão dos olhos toda lágrima, e a morte já não haverá. Já não haverá luto,
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Portanto, nós só alcançaremos a imortalidade se andarmos em novidade de espírito, se seguirmos as pisaduras de Cristo aqui nessa terra e morrermos na bendita esperança da salvação. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque as suas obras os seguem. Você não tem o desejo de seguir também, de trilhar também o caminho de Cristo? Ele está de braços abertos te esperando. Ele quer te fazer imortal, mas Ele quer te conceder uma imortalidade em obediência. Que Deus em Cristo nos abençoe.